Em 6 de agosto de 1964, o tenente de voo Taffy Foreman estava pilotando o Valiant WP-217 a 30 mil pés sobre o país de Gales quando a asa direita começou a falhar. A aeronave inclinou-se claramente para um lado. Algo importante na estrutura havia cedido. Foreman não sabia se o bombardeiro aguentaria até voltar para casa. Ele trouxe o avião de volta à Força Aérea Real Gaydon com a asa caída o tempo todo e conseguiu pousar. Após a inspeção, engenheiros localizaram fissuras de fadiga na longarina principal, a espinha dorsal da asa. O Valiant foi projetado para grandes altitudes, onde o ar é estável e as cargas previsíveis. Mas os mísseis soviéticos haviam acabado com a missão de grande altitude, e a Força V foi forçada a voar em baixa altitude, onde a turbulência castigava as estruturas das aeronaves de maneiras para as quais o Valiant nunca foi projetado para suportar. O que eles encontraram no WP-217 condenou efetivamente todos os Vickers Valiant em serviço na Força Aérea Real. E a parte mais dolorosa dessa história é que a Força Aérea Real realmente havia construído e testado uma aeronave que fazia mais sentido para operações em baixa altitude, e então a descartaram por considerarem a missão obsoleta. Para entender como a Força Aérea Real acabou empurrando o Valiant para uma função que ele nunca foi realmente projetado para cumprir por tanto tempo, você precisa voltar a 1946. A Segunda Guerra Mundial deixou a Grã-Bretanha com centenas de bombardeiros pesados, Lancasters, Halifaxes, os novos Avro Lincolns que estavam entrando em serviço, e todos eles estavam caminhando para a obsolescência. O Lincoln, então, o bombardeiro mais avançado da Força Aérea Real, conseguia atingir 310 milhas por hora e um teto operacional pouco acima de 30 mil pés. Isso não seria suficiente no mundo que estava surgindo. Então, o Ministério da Aeronáutica emitiu a Especificação B 3546 em 1947 para um bombardeiro a jato que pudesse transportar uma arma nuclear de 10 mil libras a 500 nós a 50 mil pés até um alvo a 1.500 milhas náuticas. A proposta da Vickers era, segundo seu projetista-chefe, uma aeronave sem graça. George Edwards, líder da equipe de design, não fingiu que o Valiant chamaria a atenção. O que ele prometeu, em vez disso, foi que poderia entregar um bombardeiro que atendesse às especificações dentro do prazo e do orçamento. O design era conservador. Uma asa alta de enflechamento composto, 4 turbojatos Rolls-Royce Avon embutidos nas raízes das asas, nada que exigisse anos de pesquisa aerodinâmica experimental para ser comprovado. Não era tão rápido quanto as propostas da Avro e Henley Page, nem tão dramático, mas poderia entrar em serviço anos antes. A Força Aérea Real encomendou 2 protótipos e o primeiro voou em 18 de maio de 1951. Edwards havia entregue exatamente o que prometeu. Mas além do Valiant padrão, o Ministério da Aeronáutica tinha outra ideia. Com base na experiência da Força Aérea Real na Segunda Guerra com os esquadrões Pathfinder, que voavam à frente da força principal de bombardeiros para marcar alvos em baixa altitude, buscava-se uma variante capaz de realizar essa função na era dos jatos. A especificação B100 e 4D exigia um marcador de alvos de médio alcance que pudesse operar de forma eficaz em baixa altitude e alta velocidade. Vickers respondeu com o tipo 673, que se tornou o Valiant B2. O B2 recebeu estrutura reforçada, novas longarinas de asa, trem de pouso redesenhado e realocado em sponsons na borda de fuga para evitar enfraquecimento da asa, além de fuselagem estendida para compensar o deslocamento do centro de gravidade. Enquanto o Valiant padrão conseguia cerca de 414 milhas por hora ao nível do mar, o B2 podia atingir 582. Nos testes, ele foi levado a 640 milhas por hora rente ao solo, um número comparável ao do americano B-1B Lancer, uma aeronave que só voaria 3 décadas depois. Eles o pintaram de preto brilhante. No Salão Aéreo de Farnborough, de 1954, ele ganhou o apelido de Bombardeiro Negro. Era uma aeronave construída do zero para voar em alta velocidade de forma sustentada no ar denso e turbulento próximo ao solo. O tipo de voo que destrói estruturas de aeronaves não projetadas para isso. O Ministério da Aeronáutica cancelou a encomenda de 17 unidades de produção do B-2 antes mesmo do protótipo voar, em 4 de setembro de 1953. A justificativa não era sobre a aeronave. Ninguém duvidou que a Vickers poderia construí-lo. A dúvida era se a missão ainda existia.
Na Segunda Guerra Mundial, batedores eram essenciais devido à imprecisão dos bombardeios. Tripulações precisavam voar baixo para identificar e marcar alvos com sinalizadores, permitindo que a força principal, bombardeando às cegas de grande altitude, tivesse onde mirar. Mas os bombardeiros V tinham sistemas avançados de bombardeio por radar. Cada aeronave podia localizar seu alvo. O Estado-Maior da Aeronáutica concluiu que não vale arriscar uma aeronave voando baixo para marcar um alvo, já que o bombardeiro pode localizá-lo por radar a 15.000 metros de altitude. Era um argumento lógico, desde que o bombardeio em alta altitude continuasse a doutrina. Ninguém questionava seriamente essa suposição em 1953. Enquanto isso, o Valiant padrão seguia fazendo seu trabalho. E é aqui que a reputação da aeronave de ser o V-Bomber esquecido se torna realmente desconcertante, porque o histórico operacional do Valiant é extraordinário. A primeira aeronave de produção entrou em serviço na Força Aérea Real no início de 1955. Em outubro de 1956, um Valiant do 49º Esquadrão se tornou a primeira aeronave britânica a lançar uma bomba atômica real. Um Blue Danube foi detonado em Maralinga, Austrália. Em maio seguinte, outro Valiant do 49º Esquadrão lançou a primeira arma termonuclear britânica sobre a ilha Christmas, no Pacífico, durante a Operação Grapple. O teste, com o codinome Short Granite, deveria produzir uma explosão de 1 megaton. Ela falhou e atingiu apenas 300 quilotons, ainda assim 20 vezes o poder da bomba de Hiroshima, mas isso não importava. A Grã-Bretanha mostrou ser uma potência termonuclear independente e o Valiant comprovou isso. Então veio Suez. Em 31 de outubro de 1956, Grã-Bretanha e França lançaram a Operação Mosqueteiro, uma intervenção para retomar o Canal de Suez depois que o presidente do Egito, Nasser, o nacionalizou. Valiants bombardearam campos de aviação egípcios e alvos de comunicação nas primeiras e únicas missões de combate dos bombardeiros V até a Guerra das Malvinas, 26 anos depois. Os bombardeios em alta altitude tiveram resultados mistos, pois os campos de aviação não foram destruídos, mesmo após centenas de toneladas de bombas. Mas os Valiants em si eram intocáveis. Os MiG-15 da Força Aérea Egípcia, seus caças mais capazes na época, não conseguiam alcançá-los. Um piloto egípcio colocou seu MiG em subida quase vertical e atirou tentando alcançar o alvo, mas os projéteis não chegaram a alcançá-lo. Além dos papéis nuclear e de combate, os Valiants foram pioneiros no reabastecimento aéreo da Força Aérea Real, apoiaram o reconhecimento de longo alcance e bateram vários recordes de distância. Um Valiant, do Esquadrão 214, voou sem escalas da Inglaterra até Singapura, percorrendo mais de 8.000 milhas. A aeronave foi a base da dissuasão nuclear britânica até o Victor e o Vulcan atingirem plena capacidade operacional. Ela fez tudo o que lhe foi pedido, de forma confiável, sem reclamar. George Edwards prometeu uma aeronave para realizar o trabalho. Ela cumpriu sua função e então o mundo mudou. Em 1º de maio de 1960, um avião espião americano U-2, pilotado por Gary Powers, foi abatido sobre a União Soviética por um míssil terra-ar SA-2 a mais de 60.000 pés de altitude. As consequências foram imediatas e devastadoras para todas as forças aéreas que basearam sua estratégia em penetração em alta altitude. Se os soviéticos conseguiam derrubar um U-2 naquela altitude, um Valiant a 54.000 pés não estava mais seguro. Toda a Força V teve que repensar sua abordagem. A resposta foi voar baixo e ficar abaixo do radar, onde o eco de solo dificulta o rastreamento e os mísseis têm menos tempo para reagir. Em 1962, o Valiant foi transferido para operações táticas de baixa altitude. A distinta pintura branca anti-flash, projetada para refletir o pulso térmico de uma detonação nuclear, foi removida em favor da camuflagem. Os Valiant Mach 1 agora estavam operando exatamente no regime para o qual apenas o Mach 2 havia sido projetado. Pense nisso por um momento. A Força Aérea Real tinha uma aeronave feita para voo sustentado em baixa altitude, mas a descartou por considerar essa doutrina ultrapassada. Agora, mal 4 anos depois, eles estavam forçando o Valiant padrão, projetado desde o início como uma plataforma de alta altitude com uma estrutura otimizada para o ar suave e rarefeito acima de 40.000 pés, a fazer o trabalho para o qual o Bombardeiro Negro havia sido construído especificamente.
As longarinas das asas do Mach-1 eram construídas de uma liga de alumínio com zinco, magnésio e cobre chamada DTD-683. Era mais leve e resistente que o alumínio convencional. Ela também era propensa à fissuração por corrosão, sob tensão, sob cargas repetidas de fadiga, como ao voar rápido e baixo em ar turbulento. A frota se deteriorava sem que ninguém soubesse na época. Em julho de 1964, um Valiant do Esquadrão 543 em missão na Rodésia foi encontrado com rachaduras na longarina traseira da asa. Então, em 6 de agosto veio o voo de Taffy Foreman. A longarina traseira de estibordo falhou em altitude, a asa cedeu e houve o pouso inclinado em Gaydon. A Força Aérea Real inspecionou toda a frota e descobriu que a fadiga das longarinas das asas em toda a frota estava entre 35% e 75% da vida útil segura, avaliada muito além de qualquer coisa que pudesse ser atribuída ao desgaste normal de serviço. Aeronaves que ainda teriam anos de uso já estavam estruturalmente comprometidas. Algumas foram liberadas para continuar voando, mas com restrição de velocidade máxima de 250 nós, não mais que 30 graus de inclinação e limite de meio G. A Vickers começou os reparos, mas, quando os engenheiros examinaram mais a fundo as estruturas das aeronaves, descobriram que os danos eram mais graves do que as primeiras inspeções sugeriam. No dia 9 de dezembro de 1964, a última missão de bombardeiro Valiant foi realizada pelo XD-818, a mesma aeronave que havia lançado a bomba de hidrogênio britânica. Então toda a frota permaneceu em solo. Em janeiro de 1965, Dennis Healy, o novo secretário de defesa no governo de Harold Wilson, decidiu que o Valiant não valia o custo do reparo e todas as aeronaves foram sucateadas. O Valiant fez tudo o que a Força Aérea Real pediu. Foi o primeiro V-Bomber em serviço a lançar arma nuclear, entrar em combate e pioneiro no reabastecimento aéreo. Ele transportou a dissuasão nuclear britânica enquanto o Vulcan e o Victor ainda eram preparados. Quando o cenário estratégico mudou e a Força Aérea Real precisou de uma aeronave capaz de sobreviver em baixa altitude, o Valiant tentou cumprir essa função, embora não tivesse sido projetado para isso. A aeronave projetada para isso foi sucateada 6 anos antes, pois o Ministério da Aeronáutica decidiu que nunca precisariam dela. Eles construíram o avião certo, testaram o avião certo e depois o descartaram. Então é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações, isso nos ajuda muito.